Obra: A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Psicografia de Samuel Gomes. Autores espirituais: André Luiz e Chico Xavier. Segunda parte, capítulo 13. Esclarecendo dúvidas. A bondade de Deus opera continuamente, mas atua em conformidade com o desenvolvimento do ser, para que o estímulo não se transforme em abuso, devido à incapacidade de não saber usá-la bem e pela precipitação da própria inconsciência. Aquele encontro era muito esclarecedor para podermos vislumbrar o futuro da Terra. Mostrava que só poderão ocorrer determinados avanços quando o homem estiver apto, caminhando na direção dos objetivos mais nobres e dando utilidade superior ao que lhe tem sido proporcionado. Não adianta oferecer recursos a crianças, se essas não sabem utilizá-los para favorecer a si mesmas. A integração e relação da Terra com os outros planetas será um marco de maturidade que já existe nos planos espirituais superiores. Mesmo que para a limitada visão dos homens não seja possível, os espíritos mais amadurecidos já estão a conduzir os processos para seu ajustamento dentro das oportunidades que surgem. Mesmo com os esclarecimentos dados pelo notável instrutor, esperamos que as dúvidas levantadas sobre o seu tema pudessem ampliar nosso entendimento, especialmente para nossos irmãos internados ainda na matéria. Assim começam a surgir as perguntas, sendo a primeira bem interessante. Quando exatamente esses fatos irão se manifestar no plano físico? O instrutor amigo refletiu por alguns instantes para melhor responder e começou a falar. Dentro da programação espiritual estabelecida pelo próprio Cristo e pelos construtores do orbe, esses fatos se darão a partir de 2019, quando as ocorrências que antecedem a moratória pedida por Jesus afastarem definitivamente a possibilidade de haver uma guerra de grandes proporções, capaz de causar destruição entre suas nações mais importantes. O tempo está findando, e é exatamente nesse nosso encontro que algumas decisões serão tomadas e ações especificadas. Entre elas, será fixada a data para que esse contato se dê sem provocar perturbações entre os homens. Antes, se faz necessário estabelecer uma harmonia entre as criaturas do globo, para só depois este intercâmbio ocorrer. Logo após a breve resposta, surgiu na tela uma segunda pergunta. Muitos registros têm surgido em várias regiões do planeta, onde foram filmados e comentados, especulando tratar-se de naves espaciais, demonstrando a proximidade desse contato. Seriam reais esses acontecimentos? Novamente, observando seriamente a extensão da pergunta, respondeu: alguns deles sim, mas outros são ações geradas pela própria articulação dos homens e de sua ciência, que, utilizando-se de pesquisas ocultas com equipamentos novos na intenção de manter confidencialidade, podem ser interpretados dessa forma, desconhecendo essas experimentações. A maioria das pessoas toma essas investidas como se fossem contatos extraterrestres. Outro aspecto é a especulação dos entusiastas pelo assunto, ou até mesmo o medo que alguns possuem com relação ao tema, gerando muita exaltação e criatividade por parte de suas mentes. Mas já há indícios de que essas possibilidades de contato estão cada vez mais próximas, e isso ajuda para que não haja tanta expectativa negativa ou surpresas perturbadoras, predispondo
ao menos os menos preparados a aceitar essa realidade, que não terá volta. O certo é que este intercâmbio marcará uma fase nova para a humanidade terrestre, que dará um grande passo rumo à libertação do próprio orbe, colocando-o numa dimensão extraplanetária. Terminada a resposta, um representante do nosso grupo de trabalhos espirituais levantou a seguinte questão: seria possível esclarecer sobre extraterrestres inferiores com características de dominação e extermínio da humanidade terrestre, como vem sendo especulado por muitos irmãos do planeta nesses dias? Dirigindo seu olhar para o nosso grupo e a partir do qual foi realizada a pergunta, ele falou sorrindo: muito oportuna essa questão. É claro que existem comunidades de extraterrestres que se equivalem evolutivamente aos homens terrestres da atualidade, apresentando anseios exploratórios com características de violência e intenções dominadoras. Espalham um movimento que um grupo de espíritos sustenta, seja no plano espiritual ou material, de manter a hegemonia na administração tecnológica e militar. Necessário entender que essa, como toda ação, está subordinada à justiça divina, que limita as possibilidades de movimentação, para que não haja uma desarmonia entre as famílias planetárias dentro dos sistemas solares. Por isso, não podemos dar tanta liberdade ao mal, e sua influência se restringe à necessidade educativa dentro do próprio grupo, que, em um planeta, precisa desses atritos educativos e sofre a sua ação com o fim de compreender as leis divinas e crescer perante a vida universal. Existem grupos de proteção capazes de conter esse tipo de invasões, caso elas fossem possíveis de acontecer, não só de extraterrestres para a Terra, como da Terra para outros planetas. Com o processo de limpeza e aferição de valores morais que está acontecendo, ocorre a saída da última leva de espíritos mais perturbados, e os substitutos terão outras características e outro modo de administração de recursos, o que favorecerá um intercâmbio superior e benéfico. Haverá ética moral para se adquirir méritos de acessar tecnologias que possibilitem as viagens interplanetárias, já que não terão intenções de domínio e conquista. Outras perguntas ainda foram feitas, e aqui não conseguiremos transcrever todas, mas, para o fim dos trabalhos, observando que de maneira geral atendeu às principais dúvidas, ele orou com elevação e deu por finalizada sua participação. Com profundo sentimento de gratidão, encerramos o segundo dia dos nossos encontros.